Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso almanaque Multimum. Estou recebendo aqui, aliás, ela que está me recebendo, estamos aqui no Teatro Yara Amaral, aqui no Sérgio de Taguatinga, com Camila Guerra. Como vai, Camila? Tudo bem? Muito bem, uma honra participar desse programa. Muito feliz que você veio aqui até o teatro para falar comigo. Nossa, eu fico feliz demais. A gente está aqui no palco, aqui no fundo, não dá para ver muito, mas está o cenário da peça Pedra Parida. Na verdade, tem um jogo aí de letras, né, de palavras, porque é pedra, o P entre parênteses e arida, que pode ser pedra árida mais pedra parida, uma pedra árida, que é uma peça, um monólogo aqui com Camila Guerra, que trata da questão da violência contra a mulher. Isso é isso mesmo, né, Camila? Suma é isso mesmo. E esse trocadilho com o tema, né, pedra, ou com o título, pedra parida, pedra árida, tem muito a ver também porque a gente também traz essa dimensão de olhar a terra também como um ser violado, né, do macho desertificador, né, que quem faz guerra, basicamente, são homens, né, não que as mulheres não façam, mas é uma força yang, uma força masculina, né, então a gente traz essa dimensão o parir pedras, né, também tem muito essa dimensão do osso da terra, né, dessa sustentação, né, então tem toda essa dimensão meio arquetípica, meio mítica, né, dessas pedras ancestrais, desse chão que a gente pisa, das pedras que fazem a nossa casa, né, a nossa casa destruída, a nossa casa reconstruída. Então tem várias dimensões esse título, e ao mesmo tempo trata é um trabalho sobre violência de gênero, né, sobre a condição feminina no mundo, né, então é um jogo de imagens com várias situações de violação, sejam elas naturalizadas, sejam elas totalmente diretas, mas que a mulher vive cotidianamente nessa sociedade patriarcal. Então a intenção do espetáculo é denunciar, desvelar, apontar, superar, se possível, né? Porque a partir do momento que a gente entende essas violações de uma forma mais, a gente elabora isso dentro da gente de uma forma mais clara, tanto homens quanto mulheres, a gente consegue caminhar um pouquinho rumo à superação Eu vi o vídeo promo da peça e acho que a produtora que fala é um soco no patriarcado. Né? Assim, acho que essa é a grande questão que a gente vive da violência contra a mulher, essa herança que tem do patriarcado, tem toda a herança também, escravocrata, a herança colonialista, da violência do colonialismo, da violência do patriarcado e da violência que o macho, né, que o homem provoca na sociedade, né, como você mencionou, cria as guerras, a destruição. Então, assim, dá para perceber assim, no seu trabalho, né, na sua entrega com a sua personagem, essa revolta mesmo, né, essa vontade de gritar contra todas essas injustiças. Né? De reagir, né? De reagir, É uma forma de reagir, assim, foi louco, porque quando nasceu, o espetáculo ele nasceu de um filme, né, que chama Pedra da Paciência, que é de um franco-afegão. É um filme e é um livro. E primeiro eu vi o filme, depois eu li o livro, e é um Afeganistão assolado pela guerra civil, e tem uma mulher, e lá quando na época do regime talibã, que agora infelizmente eles voltaram, o pior cenário para uma mulher é viver sob o regime do talibã, porque eles enxergam a mulher de uma forma muito fundamentalista dentro da religião deles, e elas não têm quase nenhum direito sociais. Assim, uma mulher no Afeganistão, sob o regime do talibã, ela não consegue comprar um pão sem a presença de um homem. E essa mulher ela é casada com um guerreiro, soldado, porque a gente não sabe para que lado que ele está lutando. E ele está com uma bala alojada na nuca, ela tem 2 filhas, e esse corpo inerte, vivo porém inerte, que consciente porém inerte, e ela se vê ali precisando sobreviver dentro daquele contexto, né? Com 2 filhas, né?
E aí o filme ela vai nessa dança pela sobrevivência, dança é uma até poética, né? Ela tem uma tia e a tia dela conta uma lenda para ela. Mas a sua apresentação, desculpe interromper, tem a dança também, né? Tem a dança. Tem essa dança. Tá, mas aí a história. Não, e aí a tia dela conta essa história, fala, tem essa pedra, que se você contar todos esses seus infortúnios para essa pedra, o dia que ela se romper, acontece um milagre, e você vai estar livre de todos esses seus infortúnios. E aí, de repente, ela vê o marido dela como essa pedra, e ela começa a falar, você é minha pedra da paciência. E ela começa a falar com ele, eles estão casados há 10 anos, e ela nunca falou com ele diretamente, assim. Ela casou com o cunhal dele, porque ele estava na guerra, e ela casou com o cunhal quando ela tinha, sei lá, 13 anos, ele tinha 40, né? Tem esses disparates também, né, nessas sociedades. E que antigamente nem era tão disparate, isso acontecia também em outras sociedades, mas ainda acontece lá. E aí ela começa a falar com ele, falar, e aí isso virou um processo de emancipação. E nossa, que interessante, o que mais me interessou no filme foi ver do que aquela mulher foi capaz de fazer para sobreviver, e o processo de fala dela foi um processo de empoderamento, porque ela começou a pensar sobre tudo que ela viveu nesse processo e se empoderar. E eu acho que eu quero falar sobre isso. Então não necessariamente eu queria falar sobre violência, eu queria falar mais sobre os caminhos subterrâneos que uma mulher percorre pela sobrevivência. E aí acabou que a gente se esbarrou na violência de gênero, porque para falar sobre emancipação e empoderamento, a gente primeiro tem que superar, a gente tem que enfrentar, olhar de frente esses processos de violências velados ou revelados dentro da sociedade. E aí acabou que não é um espetáculo sobre esse filme, mas você vê detalhes, você vê inspirações, né? Não, e tem elementos, né? Assim, pelo que você vê relatando no filme, por exemplo, duas situações. Ela não comprava nada sem autorização dele. No Brasil, até 40, 35, 40 anos, a mulher não podia abrir uma conta bancária, ela não podia comprar um imóvel no Brasil. E o casamento com meninas é muito recorrente ainda, né? Nos rincões, né? Então, assim, eu acho que esses elementos estão aí na parida. Né? Então, e é louco isso, porque às vezes a gente olha uma sociedade tão diferente da nossa e a gente acha que é uma distopia o que aquelas mulheres vivem, e realmente isso acontece aqui. Então, o espetáculo ele pretende falar sobre a condição da mulher em qualquer lugar, né? Porque aquela mulher, ela só está vivendo aquilo no Afeganistão porque ela é uma mulher. E uma mulher no Brasil só vive as violências que a gente vive aqui, inclusive às vezes muito mais diretas, assim, né? Porque nós somos mulheres. Então, justamente criar essa reflexão e criar um movimento de resistência mesmo a partir da arte, a partir da poesia, pra gente, a partir do reconhecimento dessas condições de uma forma direta e clara, e às vezes indireta e poética, que a gente consiga avançar um pouquinho nas nossas pautas de mulheres. Sobretudo neste momento, né, Camila, que a gente vê muito retrocesso aí querendo tomar conta, né? Então, assim, o fundamentalismo religioso, por exemplo, que a gente vive no nosso país, vem trazendo essas pautas que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que servir o homem, que a mulher, enfim, tem que obedecer o homem, que tem que se cuidar da família. Então, assim, de certa forma, um retrocesso. Eu acho que a sua peça, ela, aí voltando a falar da produtora que disse que é o soco do patriarcado, eu acho que ela é bom para confrontar esse momento que a gente está vivendo, né? Exatamente, porque a gente vai analisar como a gente, por exemplo, a minha geração e as gerações mais novas já nasceram com essas conquistas sedimentadas, né? A gente acha que elas estão ali sedimentadas de fato, e na verdade, realmente, a bancada evangélica, a bancada religiosa mais fundamentalista está tomando o Brasil também, né? E é um alerta, porque as nossas conquistas são recentes. É relativamente recente o direito ao voto, né? A nossa liberdade até o ponto que a gente chegou no Brasil, né? Então, também um trabalho que pretende cuidar desses processos para que eles avancem, não retrocedam também, e a partir da conscientização, porque a arte provoca reflexão, a poesia sensibiliza, né, tanto homens quanto mulheres, para essas práticas que muitas vezes são invisibilizadas, né? Há pouco tempo que a gente está falando sobre violência psicológica,
Antes, violência de gênero é só quando o cara é lá e deixa uma mulher sangrando, hoje, né? Mas existe uma violência velada, que é a violência psicológica, que tem poucos anos que a gente fala, deu As nome a relações isso. abusivas, né? Que é uma coisa que ela está sendo escancarada agora, né? Que está se percebendo, né? E está se tendo coragem, as mulheres coragem de falar, né, Camila? E às vezes perceber, porque nem sempre você percebia. Quando o homem fala para uma mulher assim, você não vai conseguir ninguém melhor que eu, você não é ninguém sem mim, né? Isso é uma forma de manipulação, né? Para deixar a pessoa acreditando que sem ele ela não consegue ser ninguém, né? E isso de uma forma, né? Uma manipulação daquelas mais, né? É muito sutil, assim. Então muitas vezes a gente não percebe que está vivendo uma relação abusiva. E aí também falta um amparo, né? Porque na própria família, até algumas mães, não, volta, você tem a obrigação de estar no seu casamento, cuidar da sua família, quer dizer, ela busca socorro, ela encontra socorro até mesmo uma mãe, que é para ela, sabe, a tábua assim, de salvação, às vezes. Porque acha que ter um homem do lado é melhor do que estar sozinha, né? Em qualquer condição, você está casada, está ali dentro do que ela acredita que é o correto dentro de uma sociedade. Claro que essa mãe é uma mulher de sua época, fruto também dessa herança patriarcal, e acha melhor ela estar violentada, mas acompanhada, né? E é isso que a gente está cada vez mais, porque a gente foi criada, né, para casar. E quando isso fica perceptível, a gente vê o tanto que é o horror, né? Porque é horror, né? Você acaba percebendo. Tem até uma cena aqui na peça que a gente fala assim, eu falo da minha avó, né? Eu falo que às vezes eu acho que minha avó morreu verde, né? Porque minha avó é uma mulher de sua época e de repente se não fosse a sua época, talvez ela fosse uma mulher que se desenvolvesse muito mais na sociedade como identidade, como um ser único, né? E não alguém que foi restrita à sua época, que foi uma mulher que casou, né? Muito pobre, que teve poucas oportunidades. E eu fico pensando, o que seria da minha avó se ela tivesse nascido na minha época? Será que ela conseguiria morrer madura, sabe? Então, é um pouco isso, né? As nossas vós abriram as portas e pernas para gerar esse mundo que ainda não é o mundo ideal, mas é um mundo que a gente está lutando para que as mulheres tenham cada vez mais condição de ser o que elas quiserem, inclusive esposas, porque por que não? Por que não? Mas, Camila, eu quero agradecer muito a Camila, ela está nos recebendo aqui, essa entrevista vai ao ar amanhã, sábado, e hoje é sexta. Hoje começa a temporada aqui em Taguatinga, no Teatro Yara Amaral, aqui do Sérgio de Taguatinga, e prossegue no sábado e domingo, né? Sim. Já aconteceu lá no Gama, no Teatro Paulo Gracindo, no Sérgio do Gama, mas eu queria que você trouxesse rapidamente um pouquinho, porque ela não é uma peça recente, você já fez essa montagem acho que uns 2, 3 anos atrás, né? Conta aí, como é que foi isso? Aí você apresentou, foi uma temporada de sucesso, não estou lembrado do teatro. No Teatro Galpão, na Teatro 508 Galpão, Sul. 508 Sul, exatamente. Foi um dos primeiros espetáculos que entraram em cartaz pós-pandemia, então as pessoas ainda estavam de máscara e tal. A gente quase que fez ele online, mas aí deu uma aberturinha e a gente, não, vamos tentar fazer com o público. Então a gente estreou em março de 2022, lá no Teatro Galpão, depois a gente fez o Centro Contemporâneo, que é um festival muito importante aqui do Centro-Oeste. Fizemos o Solos Férteis, que é um festival de solos de mulheres também, e fizemos uma temporada do Garagem em 2023. Então, em 2022, 2024 a gente não entrou em cartaz, estava tentando sair, não conseguimos, e aí agora a gente está voltando através da Lei Paulo Gustavo, e aí a gente está querendo agora alçar voos maiores, tentar uma circulação nacional, internacional para o espetáculo. Ele ganhou o Prêmio de Desenvolvimento Estético do Prêmio Sesc Mais Cultura. É um trabalho muito poético, muito bonito, muito arrojado esteticamente. Então, é duro, é pesado, não é entretenimento, mas você não sai ileso. Você vem pra cá e você vê, tem muita beleza, tem uma luz linda feita pelo Dalton Camargos, que é um grande iluminador aqui do Brasil. Aproveita e fala da equipe, né? Direção do Ed Oliveira, que junto comigo, 6 meses de laboratórios intensivos, a gente chegou nesse trabalho que a gente se orgulha muito. A operação de luz do Lemar Rezende,
a assistência de direção da Juliana Drummond e a produção da Cacá Carvalho e da Lineca Camargo como assistente de produção. Maravilha. Uma equipe linda. Maravilha. Tá Então, amorosa. pessoal, quem estiver nos assistindo, agora está indo a hora. Agora, sábado, dá tempo, né? 20 horas, é isso? Hoje, amanhã às 20, né? Sexta e sábado às 20 e domingo às 19, aqui de graça no Teatro Yara Amaral. Isso, de graça. Excelente. SESI Taguatinga. César Taguatinga. Cabelo, eu quero agradecer muito por você encontrar o tempo na sua agenda aqui. Tivemos os contratempos, era para termos feito, desculpa, na semana passada, mas tivemos os contratempos, mas felizmente ela nos recebeu aqui. E agora ela daqui a pouco tem que se preparar, né? Daqui a pouco vai começar o espetáculo aqui da sexta-feira, sábado e domingo. Domingo que horário? 7 Às da 7. noite. Sábado 20, domingo 7. E depois dessa temporada, vai para algum lugar? Ainda não temos uma agenda clara, mas a gente está tentando pautas em outros lugares fora de Brasil. Muito bom. Festivais. Como o nosso programa circula muito no Mato Grosso, Cuiabá, porque nossa entidade, o último Instituto da Cultura, tem essas atividades, então vamos torcer para que consiga ir para Cuiabá. Aí, ó, os curadores de festivais, programadores, é um Isso, belo os espetáculo. Entre em produtores contato lá com de a Cuiabá. gente. Tem o Instagram, @PedraParida, entre em contato lá com a gente, Isso. que a gente vai para essa cidade. A gente quer muito, acho que as pessoas têm que ver esse trabalho, um trabalho político, potente, que move. Certo. Sou suspeita de falar, mas é verdade. Muito bom. Obrigado. Obrigada, João. Valeu, gente.